Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Siquetron. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Sigam-me nas minhas redes sociais. E eu peço a todos vocês que façam o meu curso de crítica cultural no Kiwify. Ele está apenas por R$ 199 e eu acho que 99 centavos. O link está aqui na descrição. Eu sugiro a todos vocês que o façam imediatamente. Eu garanto a vocês que vale muito a pena. Veja, uma das figuras mais estranhas. O link está aqui na descrição, viu? O link do curso. As figuras mais estranhas da esquerda brasileira dos últimos anos, da intelectualidade esquerda mainstream do Brasil, é a figura do Gessé de Souza. Confesso que até tive um certo contato indireto com ele. Eu tenho amigos que são muito amigos dele, né? É um sujeito particularmente solícito, particularmente agradável, né? É uma pessoa particularmente solícita, particularmente agradável. Meu primeiro contato com ele, inclusive, foi com pessoas que tinham, por meio de pessoas que tinham contato com ele, que tinham certa proximidade com ele. E, inclusive, eu fui a um evento chamado Nexus, que eu acho que foi o maior evento de teoria crítica e dessa linha de marxismo ocidental no Brasil, que foi em Sobral, no qual inclusive apresentei um trabalho sobre Horkheimer e Schopenhauer, cujo resumo está inclusive nos anais do evento. E esse pessoal era próximo ao Gessé, ao menos em algum nível. Então, meu primeiro contato com ele foi por gente que o conhecia diretamente. A esquerda brasileira, nos últimos anos, ela foi muito atacada, inclusive do ponto de vista intelectual. Em alguns setores, como é o caso do mercado editorial, eles já perderam a hegemonia. O acadêmico de esquerda do Brasil, que seja sério, terá de usar livros de editoras de direita o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, Charles Taylor, que é um autor que é muito usado pelo Gessé, por gente como o Gessé, por exemplo. Ele é publicado pela Realizações, McIntyre, pela Vídeo Editorial e por aí vai. Nisso aí, de fato, a direita tomou a hegemonia, por exemplo, no mercado editorial. A esquerda brasileira, mais especificamente a intelectualidade de esquerda do mais alto escalão, escolheu reagir aos ataques sofridos, às críticas sofridas, de um ponto de vista intelectual, da maneira mais burra possível. A palavra é essa, burra, da maneira mais burra possível. Que é o quê? Manter essa postura da esquerda brasileira. Aliás, aumentar e maximizar essa postura de caridade hermenêutica máxima para a própria esquerda. O intelectual de esquerda brasileiro que tem voz ativa, ele não admite que haja absolutamente nada de errado com a esquerda brasileira, com o processo revolucionário do Brasil. Não admite que haja nada de errado. E ao mesmo tempo, ele tem esse aspecto de hermenêutica da suspeita em relação à direita ou a quem é simplesmente contra a esquerda a um nível muito elevado. O Gessé de Souza é alguém que tem essa característica de uma forma particularmente exacerbada. Apesar de ser alguém de tendência weberiana, o Gessé de Souza é um caso extremo da hermenêutica da suspeita. Ele acha que classes sociais são agentes que realizam até
as coisas mais banais possíveis, né? Que a elite brasileira, que eles chamam de elite do atraso, apesar de ele ter alguma influência da escola de Frankfurt, da teoria crítica, é alguém que é tremendamente progressista e que parece não estar muito ciente de qualquer crítica ao progressismo que tenha vindo do marxismo ocidental no século XX, mas ele chega no livro A Elite do Atraso a dizer que as elites brasileiras mataram Teori Zavascki em um acidente de avião. Ele chega em procurem no livro A Elite do Atraso. É, as elites lavajatistas mataram Teori Zavascki, que era o grande defensor da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. É muito estranho. É, percebam o seguinte: uma pessoa da esquerda, uma pessoa de direita que dissesse isso, que atribuísse a morte do Teori Zavascki a algum agente, seria rotulado de teórico da conspiração. Mas o Gessé de Souza é uma figura muito esquisita, porque é o seguinte: ele pega esse discurso anti-establishment da velha esquerda e quer usá-lo no Brasil de hoje, que é um país onde a esquerda se identifica totalmente com o establishment. Ele fala que a elite brasileira, ali ficou atrás, quis a Lava Jato, sendo que a Lava Jato, segundo o que ele mesmo diz, puniu várias das maiores empresas do Brasil, puniu várias das famílias mais ricas do Brasil. E ele identifica essa elite do atrás exatamente com o capital financeiro. Sendo que é exatamente esse setor mais elevado da elite quem historicamente mais apoiou a esquerda no Brasil. Aliás, e foi a mais alta elite do Brasil quem foi mais pedido para Lava. O problema é o seguinte: ele é alguém que ficou preso em uma mitologia da esquerda. O Gessé de Souza é alguém muito estranho, que, por exemplo, quando ele voltou da Alemanha e começou logo a. Ele até demorou para ter fama, mas quando a fama dele surgiu, ele foi muito mal visto por alguns setores. Houve algumas críticas muito duras a ele, até muito injustas, diga-se de passagem, de alguns setores da esquerda brasileira, porque o Gessé de Souza falava uma coisa que era verdade. Que muitas das categorias usadas pela sociologia brasileira têm origem na teoria racial. E que a maneira como a sociologia brasileira fala, inclusive do conceito de classe, tem origem racial. O problema é que é o seguinte: aí o Gessé de Souza, ele passa a ser alguém que, às vezes em um mesmo livro, passa a querer explicar tudo com base no conceito de classe, e não apenas no conceito de classe, mas também no conceito de raça. E os termos que são abertamente provenientes dessa sociologia de origem racial, que ele mesmo identifica muito bem. É algo muito curioso. Aliás, é um sinal interessante que até hoje o José de Souza é alguém que nenhum intelectual de direito do Brasil conseguiu enquadrar, conseguiu refutar muito bem. Eu nunca vi uma tentativa de refutação muito forte de um intelectual de direita no Brasil contra o Jacir de Souza. Mas é particularmente fácil. Verdade seja dita, a, a obra do Jacir de Souza tem muitos problemas, né? Por exemplo, ele quer dizer que a elite
atrasada é quem é contra a esquerda, sendo que o principal foco, o núcleo de apoio do PT do Brasil é exatamente a elite mais notoriamente problemática do Brasil, que é a elite do Nordeste. No estado do Ceará, por exemplo, apenas 5 prefeitos não declararam apoio a Lula. A esquerda brasileira é umbilicalmente dependente das elites nordestinas, que são as elites mais corruptas do Brasil. O que é um fato que eu acho que não é disputado por absolutamente ninguém. Muito menos o Gessé de Souza. Aliás, são as elites que mais submetem as pessoas a tratamento análogo à escravidão. Então, assim, eu acho estranho que ninguém tenha feito uma crítica muito dura ao Gessé de Souza até agora. Verdade seja dita, tem duas coisas que precisam ser faladas em favor do Gessé de Souza. Em primeiro lugar, porque ele tem algumas ideias boas para as quais nem ele tem conhecimento para fundamentar e nem para articular melhor, e nem de fato existem estudos bons sobre o assunto. Por exemplo, o Gessé de Souza tem alguns insights interessantes sobre a educação doméstica no Brasil e a forma como ela ocorre especificamente no Brasil e a forma como ela acontece nas determinadas classes. O problema é o seguinte: aqui no Brasil você quase não tem nem estudos em educação doméstica, nem estudos em psicologia coletiva. Então acaba que ele faz muitas generalizações baseadas em estereótipos. Aliás, o Gessé de Souza herda dessa herança weberiana dele uma obsessão em tratar as pessoas, de tratar os vários processos em termos de tipos ideais, de tratar as coisas que ele descreve em termos de tipos ideais. Apesar de que, contra o seu legado weberiano, ele tem uma visão de muita hermenêutica da suspeita e uma visão na qual indivíduos têm muito pouco poder de ação. Ele ignora, para ele, na verdade, essas classes sociais seriam os únicos agentes reais, os agentes mais vagos e indeterminados possíveis. Agora, a outra coisa que se deve dizer em favor do Gessé de Souza, porque ao contrário de outros desses intelectuais mainstream da esquerda brasileira, ele realmente parece acreditar naquela confusão ali. Ele realmente parece acreditar, de fato, nas teses que ele defende. Ele fala muito que a motivação que ele espera de um determinado agente é uma indignação. De fato, ele tem indignação. Não me parece que o discurso do Gessé de Souza seja puramente exotérico. Agora, ele é um caso de intelectual que não consegue sair de uma mitologia. O que ele quer é que pobre se conforme a uma mitologia. Ele fala o seguinte, e ao mesmo tempo ele fala que a humilhação é um fenômeno social deletério e ele gosta muito de. As coisas que ele fala dos pobres de direita podem ser consideradas muito facilmente humilhantes. Então, assim, realmente o Gessé de Souza é uma figura que
poderia ser mais criticado. Acho até que desses nomes da esquerda brasileira é um dos que a direita brasileira menos criticou até agora. Que pontos para criticar o Gessé de Souza não faltam. Apesar de que, verdade seja dita, de vez em quando ele tem algum insight interessante que não é bem articulado. Em parte pela lealdade ideológica dele, que parece ser ao projeto de chamamento burocrático. Tanto que ele rejeita dos weberianos também essa ideia do patrimonialismo. Rejeita com base apenas em uma genealogia, né? Como se criar uma genealogia de uma ideia a refutasse. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.